Bem-vindos, todos vós, bem-vindos, e vamos então dar início ao nosso estudo. No fundo isto é um estudo que é a continuação dos que nós temos feito sobre a santificação, e de maneira que é um estudo, eu considero profundo na medida em que ele abarca, não é isto só para nos situarmos, ele abarca a questão da adoração, a questão da verdadeira adoração, as 3 mensagens angélicas que têm a ver com a adoração, a santificação e a reforma da saúde. Portanto, se nós estamos num tempo em que reconhecemos a necessidade, porque Deus anda à procura dos verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós não podemos, e também vivemos no tempo da pregação das 3 mensagens angélicas, certamente que não temos a presunção de pensar que nós já estamos a adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. E então é nesse sentido, perdão, nesse sentido que é tão importante estes estudos. Vamos então fazer uma oração. Eu peço ao Filipe para nos dirigir, que é o homem que está aqui visível. Não sei se o Rafael está, mas pelo menos o Filipe eu consigo ver. Ok. Querida meu Pai, bondoso Jesus, querido Senhor, dos mais altos céus, que é que possas ser agora com a Belinha, neste estudo que estamos a fazer, possas ser com cada um de nós que estamos a ouvir, que possamos absorver da melhor forma possível este ensinamento de uma pessoa que é tão sábia, Senhor. Graças a Ti, querido Pai, quero também agradecer a oportunidade de estar aqui também eu a aprender esta palavra, querido Pai. Possas ser com todos nós aqui presentes, querido Jesus. Ajuda-nos a encontrar o nosso lugar de paz, querido Pai. Possas trabalhar com cada um de nós para conseguirmos ir de encontro aos Teus princípios, Senhor. Aquilo que Tu sabes que é melhor para nós é ser connosco, e é isto que peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Filipe, por teres recordado o lugar de paz que tanto ansiamos, não é? Exato. É mesmo. Obrigada. Nós já falámos nisto aqui, mas eu faço agora a pergunta. Uma pergunta que eu já tenho feito algumas vezes. Porquê é que, em função daquilo que nós já estudámos, porquê é que acham que Deus deu esta verdade agora? Ou seja, porquê é que Deus só revelou agora esta luz? Apesar do só agora, faz mais de 150 anos, atenção. Deus deu esta luz há mais de 150 anos, só agora, porquê? Alguém se recorda? Não estão recordados, porque Satanás ainda não tinha conseguido arquitetar um plano para sequestrar a nossa mente com eficácia. Percebem o que é que eu estou a dizer? O objetivo de Satanás é o controle total e absoluto da mente do ser humano. E ele ainda não tinha conseguido fazer isso. Ele é um grande estudioso das profecias, mas também da natureza, dos segredos do corpo humano, e portanto ele, precisamente por ainda não, foi antes dele ter descoberto isso, que Deus, sabendo onde é que ele estava a ir, a direção em que ele estava a tomar, ele decide avisar o seu povo. E, portanto, eu creio que mais de 150 anos é mais do que tempo suficiente para o seu povo ter ficado esperto. Mas, infelizmente, não foi isso que nós verificamos. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 16, versículo 29.
e gostava que lessem aí uma... Isto é a parábola do rico e do Lázaro, mas a dada altura, Jesus diz uma frase pequenina e eu gostava que algum de vocês lesse, por favor. Lucas 16, 29. Alguém quer ler? Lucas 16, 29? Sim. Eu leio. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ora, muito bem. A frase de Jesus é esta, porque estava-se a colocar a questão, não é, porque é que não mandas alguém, não é? A parábola dizia, porque é que não mandas alguém lá abaixo avisá-los de que aqui as coisas são desta e desta forma? E Jesus diz-lhes o quê? Tem os profetas, ouçam-nos. Assim temos nós. Nós não necessitamos que venha o doutor, o PhD, o cientista. Não necessitamos, irmãos, porque nós já temos os profetas. Então precisamos escutá-los. E a Bíblia diz em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, através dos profetas, disse às igrejas. Mas, recapitulando um bocadinho aquilo que temos vindo a dar, nós já percebemos que Satanás, ele conseguiu, através de grandes estudos, encontrar a fórmula mágica para sequestrar as nossas mentes. E digo-vos, nós ao longo destes estudos, e Deus tem-me estado a colocar ainda mais textos na mão, nós vamos perceber como é que daqui para a frente, muitos que têm 500 anos de igreja, que nasceram na igreja, que não fazem práticas do mundo, vão se perder. E vamos saber o porquê. É o próprio Deus que nos diz. A graça está a procurar entrar. Ok, muito bem. Então, Satanás descobriu os segredos, não é, para as armadilhas, para impedir a nossa comunhão com Deus. E nós já vimos algumas, lembram-se? Eu falei de que eram 12 e nós já vimos 7. Recordam-se? Tens aí os apontamentos, Filipe? Sim? Então vamos recapitular. Primeira armadilha, irregularidade nas refeições. Ou seja, comer a qualquer hora, sem respeitar os horários da refeição e do descanso que o estômago necessita. Isto é muito importante. Infelizmente nós encontramos isto com muita facilidade dentro do povo adventista. Ainda estamos a fazer a digestão e vamos beliscar uma fruta, uma noz, uma amêndoa, isto, aquilo, enfim. Segunda armadilha, açúcar. Também vimos que uma bola de gelado tem 24 colheres de açúcar. Terceiro, os refinados, a farinha branca, o açúcar branco, o pão branco, a massa branca. Quarta armadilha que contribui para Satanás ter acesso à nossa mente. A terceira refeição antes de dormir. Vimos também muitos textos a este respeito. Quinto, líquidos às refeições. Sexto, gorduras e frituras. Sétimo, estimulantes. E hoje vamos ver o oitavo. O oitavo é... Alguém quer adivinhar? Comer em demasia. E então vamos ler no Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 5, página 110.7, lemos o seguinte: o hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição
causa frequentemente dispepsia. E o que é dispepsia? É uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, sensação de queimação interna ou corrosão, enfim. Se nós temos alguma destes sintomas, não é? Destas queixas, podem saber que somos dispépticos. E a dispepsia, como estamos a ver aqui, é sobretudo causada pelo comer em excesso. Continuando, sério dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o estômago e apela para o cérebro, a fim de que raciocine da causa para o efeito. Estão a ver aqui a ligação entre estômago e cérebro? A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão a sua advertência os avisos desagradáveis. Quais são os avisos desagradáveis? Aquela sensação de mal-estar, aquela sensação de enfartamento, de desconforto no estômago. Portanto, em vão dão a sua advertência e os avisos desagradáveis. O sofrimento é a consequência. A doença toma o lugar da saúde. E na página 111.1 diz o seguinte, reparem que ela não diz que é difícil, ela diz é impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos digestivos são maltratados. Estão a ver a associação? Como é que nós adoramos? Adoramos como? Podem abrir os vossos micros. Adoramos com a mente para obedecer com o corpo. Exatamente. Obedecer. É o que devia, né? Adoramos com a mente. Então, se o cérebro não trabalha da melhor maneira, a mente não trabalha da melhor maneira, não é? Quando os órgãos digestivos são maltratados, como é que nós ousamos, não é, pensar que estamos a praticar a verdadeira adoração, se nós adoramos com a mente e o cérebro não está em condições? Estão a perceber? Continuando, conselhos sobre... Exato, a Graça, gostei do termo ligação estômago, delicado estômago. Ok. Conselhos sobre regime alimentar, agora ainda no capítulo 5, que era onde nós estávamos, mas agora é na página 102.3. Irmãos, não sou eu que estou a dizer, é o Espírito Santo. Ela diz, é pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido. Nunca ouço orações pedindo perdão por ter comido demais. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inobjetável. Ou seja, mesmo que o alimento seja o melhor do mundo. Muitos acham que, se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples até que não aguentem mais. É verdade, irmãos, há muitos que pensam assim. Isto é um erro. Muitos professos reformadores da saúde são nada menos do que glutões. E colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo, a vitalidade, a força, é exaurida no esforço para livrar-se dela.
isto tem também influência depressiva sobre o intelecto, pois as faculdades nervosas do cérebro são convocadas para assistir o estômago em seu trabalho. Estão a perceber, irmãos? Então, as energias que o cérebro precisaria para usar, para, enfim, para resistir à tentação, para discernir entre o bem e o mal, para fazer uma oração, não tem essa energia porque ela foi consumida pelo estômago ao tentar digerir alimento que foi colocado em excesso dentro dele. Percebem o que é que se está a passar aqui? Eu digo-vos, irmãos, isto era quase impossível uma mulher com o 4º ano escrever isto que ela escreve, se não fosse por inspiração divina. Continuando. Comer em demasia, e a Franciele está a querer entrar. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, insensibiliza, irmãos, olhem o detalhe, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro. Ou seja, o cérebro fica como? Insensível, enfraquecendo a sua vitalidade. Eu vou repetir. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior do que trabalhar em excesso. As energias da alma são mais efetivamente prostradas pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. O que é que acham? Acham que isto é sério? Vale a pena pensar a respeito ou não? Vale. Vale. Sabem que os glutões não têm entrada no reino dos céus. E lemos agora aqui o que é que Ellen White diz, que muitos professos reformadores da saúde são nada menos do que glutões. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias. Um de vocês, pode ser, por exemplo, a Graça, se ela me está a ouvir, em Gálatas 5:21, e peço ao José Esteves para abrir em Provérbios 23:2. A Graça está no carro, ok. Então eu posso pedir à Ana? Não sei se ela poderá ler. Eu, se for preciso, posso ler Gálatas, se não tiver mais ninguém. Ok, Filipe, então se não te importas. É Gálatas 5:21, né? 5:21. Ok. Então, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já repararam que está aí a glutonaria? Irmãos, é Deus que está a falar, os glutões não vão entrar no céu. Vou pedir ao Rafael que leia Filipenses 3:19, por exemplo, por favor, e o meu marido Provérbios 23:2, pode ser? Filipenses? 3:19. Ok. Queres ler? Provérbios 23:2 diz: E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Conseguiram ouvir? Filipenses 3:19? Mais ou menos. Eu consegui ouvir mais ou menos. Provérbios diz que se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Pois é. E o Filipenses 3:19, o destino deles é a perdição,
O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É grave, não é? O Deus deles ser o ventre. Belinha, eu na minha vida eu conheci 2 pessoas tidas como glutões, né? Um foi quando eu fui fazer uma pós-graduação em Brasília e tive que ficar lá dormindo, e ele era um descendente de judeu, ele chamava, esqueci o nome, mas ele foi o primeiro lugar no concurso público, né? E ele passava, na hora do refeitório, ele passava pegando a comida de todo mundo. Ele se alterava, sabe? E ele era o primeiro lugar de tudo. Ele falava 4 línguas fluentemente, era uma sumidade na parte intelectual, mas ele se transformava quando ele entrava no refeitório. E o outro, um irmão nosso muito querido, lá de Belo Horizonte, que ele tinha eu não sei como é que ele está agora, a situação dele, mas muito sério também. Comida para ele era como está dito aqui, o Deus dele é o vento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria que você nos ajudasse a entender qual é o ponto de ser o glutão. Onde é que está o limite disso aí, não é? É exatamente a pergunta que eu ia fazer agora. Quanto comer? Exato. Sendo assim, quanto comer? Bom, eu não sei se os irmãos leram aquele artigo da National Geographic sobre a longevidade, onde são entrevistados alguns povos, não é? Os da Sardenha, os de Okinawa e os de Loma Linda e outros. E há um dos povos que é interessantíssimo, eles afirmarem que nunca saem da refeição cheios. Eles sempre terminam a refeição com ainda vontade de comer mais qualquer coisa. É este qualquer coisa que faz passar a fronteira. Percebem? Quando nós dizemos assim, eu já estou bem, mas ainda vou comer aqui mais, ainda vou comer mais qualquer coisinha. Portanto, é exatamente terminar a refeição quando ainda tivermos vontade de continuar a comer. Belinha, talvez tenha também uma outra referência. Um irmão nosso, português, também lá do Brasil, ele, de um tempo para cá, ele é português e tudo, ele é meu padrinho espiritual, né? E ele disse que de um tempo para cá ele desfocou da comida, né? O português ele é muito focado na comida, o português em geral, na comida, na bebida, né? Eu tenho notado isso, mais até do que os brasileiros também. Mas ele disse que, uma última conversa que eu tive com ele há um tempo, talvez um ano atrás, ele me disse que desfocou da comida. Então, a questão que eu coloco além dessa dica, né, dessa orientação, olha, comer menos um pouquinho do que a gente estaria para satisfeito, o foco na comida também não é uma coisa a ser evitada, outra dica. Está focado, a gente fica focado em comer. Olha, a vida fica sendo regulada pela hora do pequeno almoço, a hora do almoço e a hora do jantar, né? Não, mas a regularidade nas refeições são importantes. Portanto, o estômago precisa de horas, não é horas para trabalhar e horas para descansar. Estou falando focada, a pessoa fica exatamente. Ali. Mas acontece muitas vezes a pessoa está numa refeição e já está a pensar o que é que vai comer na próxima, não é? E portanto, Ok. Então, quem come em excesso, acontece muitas vezes que passado 2 horas já está com fome outra vez. Porquê? Por causa do que nós lemos ainda há pouco. É que as energias exauridas para digerir tanto alimento, elas acabam por desaparecer. As energias se consomem, não é?
e então existe uma sensação de fome, mas infelizmente não é a sensação de fome, é apenas uma sensação. O que o estômago está a dizer é: eu preciso de descansar. Aliás, não é o estômago, nessa altura é o cérebro. O cérebro é que está a pedir descanso, porque as energias do cérebro foram consumidas para ir em socorro do estômago, como lemos há pouco. Nós, adventistas do sétimo dia, infelizmente, muitos de nós não comemos, não bebemos, não fumamos, mas comemos em excesso. Comemos em excesso. O velho ditado tem tudo a ver, não é? Nós devemos viver, ou melhor, comer para viver e não viver para comer. Conselhos sobre Saúde, capítulo 63, página 158.2, diz: mesmo que sejais cuidadosos no que se refere à qualidade do vosso alimento, glorificais a Deus no vosso corpo e espírito, os quais lhe pertencem, comendo essa quantidade de alimento? Ela faz a pergunta. Os que colocam tanto alimento no estômago, sobrecarregando assim a natureza, não poderiam apreciar a verdade se a ouvissem. Não poderiam eles despertar as entorpecidas sensibilidades do cérebro para compreender o valor da expiação e o grande sacrifício feito pelo homem caído. É-lhe impossível apreciar a grande, preciosa e extraordinariamente rica recompensa que está reservada para os fiéis, vencedores. Jamais se deve permitir que a parte animal da nossa natureza governe a parte moral e intelectual. É por isso, irmãos, que muitas vezes a verdade entra a 100 e sai a 200. E então faz-se a pergunta. Conselhos sobre Saúde, capítulo 63, página 159.1. E que influência exerce o comer em excesso sobre o estômago? O estômago, se torna debilitado, os órgãos digestivos são enfraquecidos e, como resultado, surge a doença em todo o seu cortejo de males. Se as pessoas já eram doentes, aumentam elas dessa forma as dificuldades sobre si e diminuem a sua vitalidade cada dia que vivem. Convocam as suas energias vitais para a desnecessária atividade de cuidar do alimento que colocam no estômago. Ou seja, se comessem menos quantidade, ou melhor, se comêssemos, porque eu acho que isto toca um bocadinho a todos, não é? Se comêssemos menos quantidade e alimento mais simples, o estômago agradeceria, ficaria nutrido, mas ao mesmo tempo ficaria mais leve. Aquela sensação que muitas vezes acontece de enfartamento, a pessoa está enfartada, parece que está cheia, não fez a digestão, é justamente por causa disto. Acham então que o comer tem ligação, ou achavam que tinha ligação com tantas coisas? Talvez nunca tínhamos pensado nisto. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 2, página 48.3. Tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem. Atenção, podemos não discernir entre o bem e o mal. E ainda que consigamos discernir o bem, diz que ficamos menos aptos para escolher o bem. Percebem? E temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Ou seja, tornamo-nos escravos do apetite. Daí que eu já vos ter dito que até 1844, lembram-se desta frase? Deus pedia o quê? Temperança, não foi? A partir de 1844, um tempo especial, Deus não pede só temperança, Ele pede abstinência.
períodos de jejum ajudam o estômago a não pedir alimento em excesso. Percebem? O jejum é extremamente importante nesta altura da história da Terra. Consequências de comer demais: enfraquece os órgãos digestivos, reduz a vitalidade, ou seja, provoca envelhecimento precoce, provoca dor de cabeça, indigestão, cólicas, congestão do sangue no cérebro, insensibiliza os nervos do cérebro, esta questão aqui de tornar insensíveis os nervos do cérebro, irmãos, reparem que é no cérebro, é o único meio através do qual Deus se comunica conosco. E se o cérebro se tornou insensível, como é que nós podemos perceber a voz do Espírito? Estão a perceber a ligação? O cérebro torna-se insensível. Continuando, sobrecarrega o fígado, provoca mau humor e irritação. O cérebro fica como se fosse uma fornalha acesa. Fortalece o instinto animal, dominam as paixões carnais, não se apreciam as coisas eternas, a consciência torna-se acusadora e ofendida. As pessoas tornam-se sem interesse pelas reuniões da igreja e perde-se o amor pela verdade. Irmãos, tudo isto consequência de comer em excesso. Enquanto a natureza carnal se desenvolve, o que é que acontece à espiritual? Fica atrofiada. E a quem é que nós estamos ajudando, irmãos? A Deus ou a Satanás? Vamos para a 9ª armadilha de Satanás. Os condimentos. Aqui é mais para as cozinheiras. Condimentos. Diz-nos em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 20, página 339.3. Ela diz: eu gostava que prestássemos atenção, porque nós vivemos numa época em que isto é tão natural que já nem prestamos atenção. Mostarda, ketchup, pimenta, picles, especiarias e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Se quiserem facilitar, o Conselho sobre o Regime Alimentar é no ponto 556. Portanto, irmãos, isto é alguma coisa que nós precisamos prestar muita atenção, porque com muita facilidade nós temos ketchup em casa e usamos o ketchup. Ketchup, mostarda, que está inclusivamente na maionese, que nós compramos. Continuando, página 341.2. As especiarias irritam a princípio as tenras mucosas do estômago. Então vejam a progressão. Elas começam por irritar as tenras mucosas do estômago, mas no final destrói a natural sensibilidade dessa delicada membrana. O sangue se torna febricitante. Então já passamos do estômago para o sangue. Despertam-se as propensões animais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servas das paixões inferiores. Lembram-se de termos falado das faculdades inferiores da mente? O que é que ativa as faculdades inferiores? Mostarda, pimenta, especiarias, ketchup, picles
e coisas semelhantes a estas. Muito bem. E quais são as faculdades superiores? Eu gostava de vos ouvir. São 3. Consciência, razão e juízo. Ao comer estes produtos, a que natureza é que nós estamos a ajudar? A carnal ou a espiritual? É claro que é carnal. O caldo Knorr, tão comum nas cozinhas, pelo menos portuguesas, está cheio destas coisas. Se nós voltarmos às leis naturais de Deus, em pouco tempo, o nosso organismo vai se restabelecer. Em poucos meses, o nosso paladar, que se tornou antinatural, vai ser restaurado. E vocês vão sentir prazer com os sabores naturais do alimento. E não precisamos estar a carregar o alimento nem de sal, nem de picles, nem de ketchup, nem de mostarda, nem dessas coisas, irmãos. Para isso, o jejum é uma ajuda preciosa. Fazer jejum. Eu sei que há elementos aqui no nosso grupo que já estão a fazer isso. É ótimo para regular o nosso apetite. Consequências das especiarias. Irritam o estômago, tornam o sangue febril, despertam as paixões inferiores, enfraquecem as faculdades morais, perde-se o paladar natural, aumenta o desejo por comida cada vez mais temperada. Vou ler-vos aqui também no Conselhos sobre Regime Alimentar, no ponto 565, diz o seguinte: o emprego do... isto agora é connosco. Ó senhoras cozinheiras, quem cozinha? O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. Lá se foi o nosso Johnny Cake. Eu vou tentar fazer Johnny Cake com o fermento de padeiro e não com o pó royal, que é bicarbonato de sódio. O bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. No ponto 569 diz o seguinte: o bicarbonato não deve de forma alguma ser introduzido no estômago, pois o seu efeito é terrível. Irmãos, todos os bolos de pastelaria, todos, sem exceção, têm fermento em pó. Continuando, alguns alegam: não posso fazer broinhas ou bom pão a não ser que empregue bicarbonato ou fermento em pó. Sabem o que é que ela responde? Certamente poderão, se tornarem alunos e estiverem dispostos a aprender. Não é a saúde da sua família de suficiente valor para inspirar-lhes a ambição de aprender a cozinhar e a comer? Acham que não é um argumento de peso a saúde da nossa família, dos nossos pequeninos? Que muitas vezes já têm o sangue deles envenenado por causa do fermento em pó? Muito bem, vamos à 10ª armadilha de Satanás. Proteína. E na Ciência do Bom Viver, condensado no capítulo 23, página 133, Iapo, a Graça está a pedir para ser admitida na sala, desculpa.
Página 133.4 diz o seguinte: é um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. E o que é que nós entendemos por alimento animal? É a carne, o peixe, os ovos, o queijo, o leite. E ela continua: as necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa a saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo, deixando de usar o alimento animal. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 23, página 380.2. A Graça está a pedir para ser admitida na sala, Iapo. Ok. Obrigada. Estamos todos a prestar atenção? Conselhos sobre o regime alimentar, página 380.2. Welcome home, Graça. Bem-vinda à casa. Não sei se ela me está a ouvir. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. Nem 1 grama de carne. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Então, a carne, que é proteína, tem que ser substituída por outra proteína, mas de origem vegetal, como é lógico. Então, continuando no ponto 656, ela diz: foi-me mostrado. Quem é que lhe mostrou? Foi Deus. Deus, né? Deus, claro. Foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir uma atitude firme contra o comer carne. Sabem que eu fico a pensar que o ovo é carne em célula, ou não? Claro que sim. Eu já não. É um ser em formação, né? Daria Deus por 30 anos ao seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e mente clara, aqui está a questão da mente, que eu saliento sempre, precisa abandonar o uso da carne, se ele não quisesse que eles dessem ouvidos a essa mensagem? Acham que Deus ia fazer isto? Pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a espiritual. Voltamos à questão: qual das duas naturezas nós queremos fortalecer? Porque qual é que nós levamos para o céu? É a natureza carnal? É a espiritual. Então, mas se nós estamos a fortalecer a carnal, quem é que acham que vai vencer quando houver um conflito forte? É o que você alimenta mais, não é? Que está mais forte. É a fera que estiver melhor alimentada. É verdade. Ora bem, Deus espera uma atitude do seu povo. E mais, Deus espera uma atitude do seu povo nesta geração. Continuando, conselhos sobre saúde. Ai, peço desculpa, tenho a minha bateria aqui do computador a ir abaixo. Quase que ficava sem computador. Conselhos sobre saúde, capítulo 239, página 575.1. A reforma da saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora, esta frase é forte, mas eu tenho que a ler,
muitos que agora, século XXI, são meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Vamos ver, irmãos, uma deserção de muitos adventistas, apenas por serem meio convertidos em relação à questão de comer carne. Esta é a revelação de Deus. Alguns preferem ficar com o eu acho, ou a ciência diz. Eu prefiro ficar com o assim diz o Senhor, prefiro ficar com a revelação. Lembram-se, irmãos, no tempo de Jeremias, ele avisou que a Babilônia ia chegar, mas o povo de Deus achou que não era bem assim. Hoje, o Senhor está avisando também. E o que é que o povo de Deus tem feito? Ouvidos moucos. Eu não sei se nós há pouco lemos aquela citação que diz que foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir uma atitude firme. Irmãos, não há lugar para os frouxos, agora no fim dos tempos. Para os condescendentes com o seu próprio eu, com o seu gosto, aqueles cujo ventre é um Deus. Aquilo que o ventre pede é o que eles comem, e a quantidade que o ventre quer é aquilo que eles lhe dão. E é o ventre que está no controle. Que cada um de nós possa examinar esta questão. Continuando. Conselhos sobre o regime alimentar. Os que condescendem com o comer carne, beber chá, glutonaria, estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo a natureza carnal. Conselhos sobre o regime alimentar. Continua: um regime de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Que natureza é que está desenvolvendo a pessoa que faz isto? A natureza carnal. Qual é aquela que Deus quer desenvolver? A natureza espiritual. No fundo, muitos acabam por estar literalmente a combater contra Deus. Consequências físicas da alimentação animal. Má saúde, cria doenças, provoca câncer. Cerca de 70% dos cancros são provocados por alimento de origem animal. Provoca aneurismas, convulsões. A possibilidade de doenças aumenta 10 vezes mais. Debilita a resistência do organismo, provoca enfermidades inflamatórias, diminui a atividade intelectual, deixa o sangue febril, eleva a tensão, provoca obesidade, problemas coronários, diminui o tempo de vida, etc, etc, etc. Agora, estas são as consequências físicas. Agora vamos ver as consequências morais e espirituais. Desenvolve paixões inferiores. Por isso é que, irmãos, hoje há tanto problema de, enfim, de pornografia, de tantas coisas do género, irmãos, tanto dentro da nossa igreja, tanto. Portanto, desenvolve paixões inferiores, desenvolve o animalismo, diminui a espiritualidade, torna a mente incapaz de compreender a verdade, enfraquece a percepção das coisas de Deus, entorpece a sensibilidade espiritual, torna a mente menos produtiva, estimula o sensualismo, cá está, provoca menosprezo pelas coisas puras e virtudes, torna a mente sobrecarregada, amortece as faculdades morais, enfraquece o sistema nervoso central e priva do verdadeiro amor.
Se nós amamos Jesus, não podemos colocar tudo isto na lata do lixo. Ou podemos? Não, de maneira nenhuma. Vamos à 12ª armadilha de Satanás. Combinação dos alimentos. Então vamos ler em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 5, página 111.1. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. É interessante, reparem que há um conflito no estômago, mas isso afeta o quê? O cérebro, confundindo o cérebro. Esta palavra remete-me inevitavelmente para Daniel capítulo 9. Não estava aqui no programa, mas tenho que acrescentar aqui nas minhas folhas, Daniel capítulo 9. Quando Daniel se dá conta, porque ele tinha feito a reforma da saúde, a reforma pró-saúde, e a mente dele estava limpa, clara, e ele entende que o seu povo, que estava próximo o tempo dos 70 anos, para a libertação do povo de Deus e para eles voltarem e reconstruírem Jerusalém, recordam-se? Estava próximo esse tempo e ele não vê o povo fazer nenhuma diligência. Ele não vê o povo se preparando, estavam confortavelmente em Babilônia. Tinham os seus divertimentos, os seus prazeres, enfim. E olha, e ele faz uma oração a Deus e olha o que ele diz. Capítulo 9, ele diz isto várias vezes. Versículo 7. Por exemplo, ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós pertence o quê? A confusão de rosto. Como é que ele estava a mente deles? Confusa. A mente deles estava confusa. Irmãos, é assim que a mente de muitos adventistas do sétimo dia está hoje. Eu não consigo entender como é que, com todos os sinais que nós vemos hoje, com todos os sinais à nossa volta, irmãos, são tantos. E nós, inclusivamente, verbalizamos que temos que ter uma vida mais tranquila, com menos stress, no campo, no meio da natureza. E eu não vejo praticamente ninguém fazer diligências neste sentido. Nem sacrifícios. Nem sacrifícios. Irmãos, nós pertencemos a um grupo que está orando por isto. Nós temos que unir esforços, irmãos. Se nós não estamos ativamente empenhados em procurar um lugar, em pesquisar, em orar intensamente e jejuar inclusivamente, acham que estamos a dizer ao universo o quê? Que estamos interessados? De boca dizemos que sim. Mas depois as nossas atitudes, a nossa vida continua na mesma. Percebem, irmãos? Então, há aqui uma confusão da nossa mente, por isso é que diz-nos aqui que, eu vou ler novamente, há um conflito no estômago, por causa da má combinação dos alimentos, e o cérebro fica confundido. Continuando, outros comem numa só refeição alimentos que não se combinam. Se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a mente quando afligem o estômago e como é que Cristo profundamente é desonrado. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição e destrói os benefícios que cada artigo, se tomado sozinho, traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento e muitas vezes a morte. Cuidado com os buffets,
Porque no buffet qual é a nossa tendência? Ou os almoços em conjunto, não é? O junta-panelas. É provar isto e isto e isto e queremos provar um bocadinho de cada coisa. E o nosso estômago virou o quê? Um contentor do lixo. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. Há fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. Novamente a confusão. Frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro e a mente não é clara, porque a digestão é imperfeita. Deveis compreender que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. E, irmãos, eu vejo aqui que muitas vezes eu não preciso que os outros sejam meus polícias. E eu também não preciso de ser polícia dos outros. Pois não. Nós estamos a aprender estas coisas. Então nós já sabemos, se eu como verdura na refeição, se eu como salada, eu não vou comer fruta. Aqui há uma ressalva para a maçã. Por ela ser inócua e ajudar na digestão. Percebem? Consequências da má combinação dos alimentos. Acidez estomacal, sangue impuro, fermentação do alimento, pouco proveito dos nutrientes, porque se fermenta, ou seja, se azeda, os nutrientes já não são aproveitados, não é verdade? Cérebro confuso, mente sobrecarregada e Jesus é desonrado. Eu vou ler-vos só uma citação da meditação Maranata do dia 20 de abril. Pode ser? Mas peço desculpa, tenho que ir buscar o meu telemóvel, só um segundo. Então os irmãos depois podem lê-la toda, portanto é do dia 20 de abril, mas eu vou ler apenas aqui 3 pedacinhos. Tem por título O Chamado de Deus para a Reforma. Lembram-se que a Bíblia diz em Malaquias 4:5, eis que vos envio o profeta. Qual é o profeta? Vamos abrir as nossas Bíblias. Malaquias 4:5. Meu marido já está aqui a responder. Quem quer ler? Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Muito obrigada. Então Deus prometeu, antes do grande e terrível dia do Senhor, que está perto, Deus prometeu enviar o profeta Elias. Então Ellen White diz assim, João Batista saiu no espírito e poder de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Ele, João Batista, era um representante dos que vivem nos últimos dias. Quem são? Somos nós. A quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo. Então nós temos esta responsabilidade de apresentar perante o povo a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, aquilo que João Batista foi para a primeira vinda de Jesus é este povo para a segunda vinda. Nós somos aqueles
que irão preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Continuando. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Então, quem é o terceiro Elias que Deus envia antes do grande e terrível dia do Senhor? Quem é? Os que, não são todos, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem a fim de converter o povo de Deus da sua idolatria, glutonaria, extravagância no vestir e em outras coisas. Atenção, irmãos. A mensagem que Deus nos deu que nos deixou para nós transmitirmos é a terceira mensagem angélica. E diz aqui que ela tem que estar associada com o quê? Com isto. Temperança em todas as coisas. Continua. A abnegação, humildade e temperança requeridas dos justos, a quem Deus de maneira especial guia e abençoa, devem ser apresentadas ao povo. Então, irmãos, o nosso projeto é também apresentar estas coisas ao povo, é ou não? Devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde dos que vivem neste século degenerado. Irmãos, estamos nós a tomar consciência da responsabilidade que Deus está a colocar nas nossas mãos? Continuando. Deus tem mostrado que a reforma da saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo. Não se encontra em parte alguma tão grande causa de degenerescência física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que condescendem com o apetite e a paixão, o que é o apetite e a paixão? Faculdades inferiores da mente. Eu vou repetir. Os que condescendem com o apetite e a paixão e fecham os olhos à luz por temor de que irão ver pecaminosas indulgências que não estão dispostos a deixar, são culpados perante Deus. O que é que ela está a dizer aqui? Há adventistas do sétimo dia que recusam a luz, porquê? Porque sabem que ela vai lhes mostrar condescendências e indulgências pecaminosas que eles não estão dispostos a deixar. Então eles fogem das reuniões onde se fala disto, fogem da luz que Deus lhes traz. A providência tem estado a guiar o povo de Deus para longe dos hábitos extravagantes do mundo, para longe da indulgência do apetite e da paixão, a fim de que ocupem o seu lugar na plataforma da renúncia e da temperança em todas as coisas. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar. Não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão o seu propósito e submeterão a sua vontade à vontade dele. Cristo habitará no coração. O templo de Deus será santo. O vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Para a semana vamos ver mais uma armadilha de Satanás. Mas em relação a estes assuntos, vamos fechar com uma oração e fazer algumas poucas considerações, pode ser? Ok, eu posso pedir a um de vocês para orar, por favor, não vou dizer quem, mas quem sentir no coração desejo pode abrir o micro.
Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome nessa hora, porque o Senhor tem nos elucidado, Senhor, a tua palavra, a revelação, para que nós possamos não mais estar enganados com relação às coisas desse mundo, para que nós possamos, Senhor, ter consciência de que precisamos entregar as nossas paixões, nosso apetite em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos limpar, para que o Senhor possa nos dar poder moral para fazermos as nossas escolhas baseadas na tua palavra e baseadas naquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, para que possamos prestar uma verdadeira adoração a ti, Senhor, em justiça e em verdade. Pai querido, nós não somos capazes, Senhor, de abandonar tudo isso sozinhos. Nós não somos capazes, Senhor, de fazermos as nossas escolhas sozinhas, mas nós queremos nessa hora entregar nas mãos, Senhor, a nossa vontade. Nós queremos entregar nas tuas mãos o nosso desejo de te servir. Nós queremos entregar nas tuas mãos o nosso corpo, que é o templo do teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, age em nossas vidas, faz em nós, Pai, um vaso de honra em tuas mãos. Conserta-nos, Senhor. Por favor, ó Deus, venha habitar em nós para que nós possamos resistir ao mal, Senhor. E para que naquele dia nós possamos estar nas primeiras fileiras, provados e aprovados por Ti, Pai. Nós queremos ir a Ti, Senhor, pelo amor. Nós sabemos que períodos de angústia virão, angústia qual nunca houve, diz a Tua palavra. Nós precisamos estar preparados para enfrentar esses momentos como Jacó e dizermos que, como Jacó disse, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Ó Pai querido, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, Pai. Fazei em nós o teu querer e o teu efetuar. Ajuda-nos a tomar uma decisão contigo, como tomou Daniel e seus amigos, quando decidiram não se contaminar com a comida do rei. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos com esse espírito de Babilônia, Pai, que sabemos da verdade, mas não cumprimos. Que sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê um sábado na Tua presença e que ao nos sairmos daqui, Senhor, essas palavras possam voltar à nossa mente para que possamos meditar, nós possamos revisitar os livros do Espírito de Profecia, as passagens que foram aqui citadas, para que nós possamos, Senhor, colocar essas verdades na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Olha, eu gostaria de aproveitar para dizer que acabei de vir de uma consulta médica, por isso também cheguei hoje mais tarde. Mas depois de ter feito análise esta semana, após um mês depois das segundas, tenho valores que baixaram, como os triglicéridos e o colesterol. Pedi ajuda na igreja para que Deus me ajudasse quando vi que o resultado das análises estavam muito altos. E durante este mês foi-se, além de fazer a comida vegetariana, com poucas exceções, verifiquei que comendo alface ao jantar, que era bom, claro que não é só alface, é alface com courgette, ou com cenoura, e cebola, temperada, e às vezes pão, outras vezes fruta, leite e pão. Verifiquei que os resultados baixaram de 461 em triglicéridos para 136. Sem medicação regular.
fiz uns comprimidos e tinha aqui para o colesterol. Tomei 5 comprimidos num espaço de um mês, há cerca de um mês, e embora tenha ajudado, sei que não foi isso a causa principal, não foi essa a causa principal. Foi também a base da alimentação, o facto de ter deixado de consumir ovos diariamente, o que significa que não foi só diariamente, mas que durante este espaço de um mês não comi nenhum ovo. Nem entrei em grandes, não entrei em exageros, fiz uma alimentação cuidada basicamente, a retirar hidratos de carbono e quase tudo o que fazia mal, à exceção do pão. Depois Louvado seja Deus. uma das coisas que ainda tenho um bocadinho alto é o diabetes, e como já está declarado o mesmo diabetes, a médica aconselhou-me a fazer uma toma agora para início de um comprimido de manhã e outro à noite, um ao pequeno almoço, outro ao jantar, e depois ver. Eu realmente vejo que os diabetes estão um bocadinho altos, se bem que já estão melhores do que estavam antes de eu ter este cuidado com a alimentação. Mas, olha, também me custa, por um lado custa-me tomar, por outro lado custa-me não tomar. Porque se tomar ficar dependente, é difícil para mim, mas por outro lado, se não tomar, também fico com eles altos. Também não é bom porque perco vista e eu vejo que a minha vista está a turvar-se, está a ficar com mais dificuldade. Então, olha, vou deixar isto nas mãos do Senhor e claro que peço que Deus me oriente em relação à alimentação e à toma da medicação. E é o meu testemunho para hoje. Houve valores que melhoraram de facto, bastante. O colesterol estava alto, estava desregulado, também está bom. E tenho que agradecer a Deus nestas partes, porque apesar de tudo, até mesmo os diabetes também melhoraram. Não estão ainda bons, mas pode ser que com alguma medicação consiga ajudar e depois aliviar, não sei. São Graças a perguntas que Deus, não... isto só prova que ainda não estando tu a fazer as coisas como deve ser e a ter uma vida saudavelmente, não é, regrada, já estás a ver tantos benefícios e tantas mudanças sem medicação. Portanto, isto é prova evidente de que quando nós agimos de forma firme, só é pena às vezes só o fazermos depois de termos as consequências, não é? Porque depois de termos as consequências é que vamos procurar encontrar informação para nos ajudar. Pronto, e eu procurei durante muitos anos informação e ela não vinha. Todas as portas estavam fechadas, nada sabia, ninguém sabia nada. Era comer pouco, foi verduras e hortaliças cozidos e grelhados, era esta a informação. Cozidos e grelhados, o que não abdicava nem da carne nem do peixe, ninguém nos dizia que a carne e o peixe tinham gorduras, ninguém nos dizia que os flocos de aveia limpavam o sangue, que as verduras cruas limpavam o sangue, que o tremoço, o grão, que os cereais têm proteína. Ninguém nos dizia isto, que essa proteína era suficiente. A mim ninguém me dizia isto. Eu não encontrei fontes de informação, porque desde muito cedo eu procurava dentro de mim saber e não conseguia. Depois também tinha uma família que era ligada a comer carne e peixe, tinha que cozinhar para eles, lógico que eu ia comer igual, não é? Não tinha outras fontes de informação e comia igual. Só que acabava por fazer refeições que se estivesse sozinha se calhar não as fazia. Não farias. Graças a Deus que encontraste. O Senhor te conduziu, não é? A um povo que infelizmente não vive toda esta luz, mas a quem Deus deu esta maravilhosa luz. A quem Deus deu esta maravilhosa luz, sim senhor. Sim, senhor. E eu agora vejo-me na situação de estar a querer explicar aos meus colegas de trabalho, as pessoas que estão mais próximas de mim, e eles acham graça, têm interesse, mas não querem mudar. Por outro lado, eles veem que é engraçado e depois brincam comigo e dizem assim, são a linha numa refeição vegetariana. Sim, numa vegetariana há linha, porque noutras de feijoada já recusei ir. E não fui a almoços de feijoada. Recusei ir, fiquei no trabalho. Muito bem. Alguém mais quer dar algum contributo aqui para a nossa reunião? E eles dizem-me, comer só alface e isto não é suficiente. Até achas que uma sopa morta como tu comes, com as vitaminas todas destruídas, que é suficiente? E bolachinhas? Achas que isso é suficiente? Atiro-lhes eu.
Ok, sabes que o teu testemunho vai ser a melhor prova. Muito Só que bem, ainda, irmãos. ainda não estou bem, Belinha, porque ainda tomo um medicamento que ainda não me consigo libertar dele. Pronto, porque também não tens, como eu te disse no outro dia, não tens a informação toda. E, portanto, estamos a colocar as pedras para os alicerces. Olha, e sabes, já descobri que não comendo carne nem peixe, ou comendo o mínimo possível, o mais raramente possível, quanto menos carne e menos peixe como, menos apetite tenho o apetite fica mais moderado. Exatamente, exatamente. Não tenho aquela fome compulsiva. Claro, claro, porque são estimulantes, deixaste-os consumir. Isto é um testemunho, isto é de facto um testemunho para muita gente. O não comer Exatamente. carne e peixe não alimenta um apetite compulsivo. Pelo contrário, ajuda-nos a ter um apetite moderado. Exatamente. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu quero, Belinha, só um comentário, né? Que a Juliana falou na sala da consagração, esses dias para trás, é que uma pessoa fez uma pergunta para ela, porque a gente aprende muito cedo, desde muito cedo, que a gente tem que parar de comer carne por causa dos efeitos, enfim. Só que aí o que acontece? As pessoas não têm conhecimento e acabam tendo que fazer suplementação. E aí o povo começa a tomar ômega 3, ômega 6, e tudo isso é de origem animal, não é? Então, você não. Aí a pessoa que fez a pergunta disse isso, ela falou: olha, eu estou aqui a tomar ômega 6, ômega 3, porque eu tenho que suplementar a minha alimentação, então não é melhor logo comer o peixe, não dá na mesma? E aí a Juliana disse, a gente nos falta conhecimento, não é? Porque a gente pode encontrar ômega 3, ômega 6 de origem vegetal, por exemplo, na linhaça, né? E em outros elementos vegetais. Então, de fato, nós temos que prosseguir, né, com o nosso estudo depois. A gente falou sobre a questão da culinária, né? Para a gente ganhar mais conhecimento, porque assim, não é só a gente se tornar vegetariano e ter todos os vegetais à nossa mão e não saber usar, porque vai ser deletério na mesma, né? Igual você disse, a combinação dos alimentos é extremamente importante. Então, a gente precisa entender isso e buscar mais continuar nessa caminhada, porque o inimigo ele não deixa isso barato, ele está vendo o nosso movimento, ele está vendo o nosso querer, não é? Então ele vai colocar meios da gente continuar fazendo errado. Exato. De maneira que, irmãos, nós insistimos convosco que não deixem de estar nas reuniões ou de ver as gravações, se não puderem estar presentes, porque nós neste momento é como um médico ou um engenheiro, seja quem for, um químico, neste momento estamos a tomar conhecimento da teoria. Tudo isto é teoria, mas depois precisamos de saber como é que na prática nós vamos comer. E daí que este nosso projeto tem exatamente esta vertente. Nós, depois de termos adquirido toda esta teoria, vamos para o terreno e na prática vamos experimentar como é que se come favas, como é que se faz uma refeição com hidratos de carbono, vitaminas, minerais, proteína, como é que se processa tudo isto, comida gostosa, saborosa. Irmãos, isto é muito importante porque as pessoas têm uma noção errada da alimentação vegetariana e pensam que nós só comemos alface e tomate e não presta para nada. Não é assim. Mas mesmo nós que já não temos esta noção, nós precisamos aprender mais coisas para depois podermos ensinar os outros, porque o nosso objetivo é este, é aprendermos para ensinarmos. Belinha, e há possibilidade de ficarmos com essa informação do que aprendemos sobre alimentação por escrito? Sim, senhora. Sem ser no telemóvel, em papel. E eu estou disposta a pagar os custos daquilo que me venha. Sim, senhora, já tivemos aqui 2 elementos que se prontificaram em passarem para PDF todo este material. O Filipe e a Susana, muito bem, louvado seja Deus por isso. Tenho que começar a passar os estudos para vocês irem fazendo, está bem? Este material é preciosíssimo, não pode ser perdido de jeito nenhum, mas vamos fazer isso.
Meus queridos irmãos, vamos fechar. Eu daqui a pouco tenho outro estudo. Deixa eu só dar mais uma informação, Belinha. Você falou aí a respeito do fermento, né? Eu já estava aqui a pensar em fazer um Johnny Cake bem gostoso, mas a Lígia me mostrou que no Lidl existe um fermento sem bicarbonato. A sério? Um fermento saudável, sim. Muito Se bem. quiser, eu então, posso mostrar. Eu tenho ele aqui. E a gente não precisa deixar o nosso Johnny Cake. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. O Johnny Cake ficou célebre. É o Johnny Cake do lugar de paz, não é? Pois é, porque aquilo é muito gostoso e alimenta, não é? A gente Exatamente. fica bem alimentado. Muito, muito. Ok, vamos então terminar. Eu peço a alguém que queira fazer oração. Não sei se alguém aí está disponível. Eu posso fazer. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, não me canso, Senhor, de lhe agradecer a sua infinita misericórdia e bondade. O Senhor nos concedeu um tesouro, Pai, de informação, através da profetisa que o Senhor deixou para a sua igreja. Que o Senhor nos ajude a valorizar aquilo que realmente tem valor. Que o Senhor nos ajude a envolvermos-nos para construirmos um edifício sólido de pessoas que irão ser depositárias da chuva do Espírito Santo. Dê-nos o seu Espírito e um sábado na sua companhia, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, feliz sábado para todo mundo. Feliz sábado a todos, até amanhã, se Deus quiser, para alguns. Aliás, acho que para quase todos, não é? Depois vamos ter o estudo à noite. Até amanhã. Na Até igreja. amanhã. Tchau, até amanhã, Até se Deus amanhã. quiser. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.